Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero primeiramente agradecer ao pastor Eduardo pela gentileza do convite e rogar agora ao Espírito Santo que nos inspire, que nos ilumine ao abrirmos a sua palavra, abra o nosso entendimento, o entendimento de cada um que ouve essa palavra, para que a gente possa aplicar as verdades da Escritura às nossas vidas. O tema da nossa mensagem dessa noite é sobre lições bíblicas fundamentais para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Nós sabemos que diariamente, ao longo de toda a vida, nós fazemos escolhas, tomamos decisões, desde as mais triviais, como por exemplo, decidir se a gente vai colocar açúcar ou adoçante no nosso cafezinho, ou até as mais importantes que transformam as nossas vidas, como a escolha da profissão e, mais importante ainda, o destino eterno da nossa alma. O nosso texto de referência é o Salmo 1, embora a gente vá utilizar outros textos pela frente, mas essa é a nossa referência. Os 3 primeiros versos do Salmo 1 dizem assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O primeiro verso soa como um alerta para todos nós. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou repetir esse finalzinho aqui ao longo de toda a nossa palestra. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa expressão soa como um alerta a todos os que ouvem e leem essas palavras das Escrituras, tanto aos que se mantêm no caminho estreito, quanto os que se sentiram atraídos e entraram pela porta larga e enveredaram pelo caminho espaçoso de que fala Jesus. Jesus diz assim, essa parábola, né? Tá? Essa figura de linguagem em que ele estabelece ali um ponto de bifurcação, né? Uma decisão importantíssima nas nossas vidas. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso está em Mateus 7, versos 13 e 14. Então, aos que escolheram corretamente, entrando pela porta estreita, o alerta permanece oportuno, tendo em vista essa advertência do apóstolo Paulo. Paulo diz assim aos Coríntios: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então é uma advertência também para todos nós, né? Mesmo aqueles que entraram pela porta estreita. Okay? Agora, aos que escolheram mal e foram atraídos pela porta larga, o alerta é duplamente oportuno. Primeiro, a boa nova é que o Pai misericordioso permanece pronto para receber de volta o filho pródigo arrependido que entrou pela porta larga, conforme Jesus nos assegura através daquela parábola registrada em Lucas 15, na qual o filho arrependido toma a decisão de voltar ao Pai, dizendo assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, se você entrou pelo caminho largo, você tem essa oportunidade. Não perca.
Em segundo lugar, o alerta é oportuno para os que fizeram a escolha errada, porque se você permanecer no caminho largo, você vai ter um final infeliz, terrível, que é declarado nos 3 últimos versos do Salmo 1, que diz assim: os ímpios não são assim, quer dizer, não são bem-aventurados como aqueles que entraram pela porta estreita. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entendido então esse alerta abrangente do Salmo 1, vamos agora analisar algumas questões contemporâneas à luz de alguns exemplos bíblicos. A gente sabe que as pessoas que não conhecem a Deus, os princípios da Escritura, os valores das Escrituras, costumam fazer as suas escolhas de acordo com o que mais lhes agrada ou mais lhes beneficia, que são os atrativos do caminho espaçoso daquela metáfora de Jesus. Algum tempo atrás, eu vi na TV uma peça de marketing que era direcionada ao público jovem. E a mensagem do garoto propaganda, repetida várias vezes, o seu refrão era essa frase. Ele dizia assim: só faço o que gosto, só faço o que gosto. Vejam só, é uma frase típica dessa geração hedonista do nosso tempo, né? É a geração do consumo, é a geração daquilo que só faz aquilo que realmente gosta, não está disposta a abrir mão de nada em favor do próximo. Infelizmente, muitos membros de igreja, nominalmente cristãos, adotam a mesma postura, seja por ignorância da Escritura, seja por imaturidade, por rebeldia ou por negligência. Todas essas causas tornam as pessoas vulneráveis às tentações e vulneráveis aos sofismas que as atraem para o caminho espaçoso, para a roda dos escarnecedores. Então, a busca prioritária da satisfação pessoal, em detrimento da abnegação, não é um fato novo na história da igreja, tá? E fica muito bem exemplificado, por exemplo, no relato bíblico do Êxodo, quando Israel escapava da escravidão do Egito. Então, a gente lê ali nos livros do Pentateuco que durante a travessia do deserto, o povo murmurou diversas vezes, apesar de ter visto sinais maravilhosos da parte de Deus, incluindo o maná que os alimentava diariamente. O livro de Números, capítulo 11, declara que o populacho, ou seja, aqueles israelitas que saíram do Egito juntamente com Israel, né, juntamente com os próprios israelitas, então de início o populacho e logo em seguida os israelitas, tornaram a murmurar contra Moisés, queixando-se da carência de alimentos de que gostavam, alimentos desejáveis que não tinham ali no deserto, né? E passaram a se lembrar das coisas gostosas que de graça, essa ênfase, eu faço questão agora, né? Coisas gostosas que de graça comiam no Egito, tá? Então, o capítulo 11 do livro de Números, começando pelo verso 4, diz assim: e o populacho, ou seja, os não israelitas, né, que estavam no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, vejam, os israelitas acompanhando agora o mau exemplo daqueles que não eram do povo, né? Tá certo? E também disseram, quem nos dará carne a comer? Aí continuaram dizendo, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Vê que expressão dura. E nenhuma coisa vemos senão esse maná. Vejam que expressão desdenhosa também a respeito do maná. Uma coisa que, assim, um símbolo assim, sobrenatural da parte de Deus que os alimentava diariamente e que mais tarde foi referido pelo próprio Jesus como um símbolo
do pão vivo que desceu do céu. Então, uma tremenda ofensa a Deus, né? Requerendo disciplina. Mas essa avaliação era claramente distorcida, pois eles sabiam que os peixes e as demais comidas das quais eles gostavam não eram de graça, mas representaram o salário da escravidão. Então, qual é a importância dessa constatação? Primeiro, que o sofisma é tão antigo, a mentira, essa mentira, essa coisa deliberada, essa mentira deliberada é tão antiga quanto o pecado e a comunicação verbal humana. Em segundo lugar, que certas coisas das quais nós gostamos podem se tornar um laço, uma armadilha, podem se tornar o salário da escravidão. É o caso dos vícios, né? Que eu não preciso citar aqui, né? Ok? São coisas agradáveis que atraem as pessoas e a pessoa acaba, no fim, se tornando escrava daquele costume, daquele vício. Tá? Então, ampliando agora esse mesmo conceito para situações agora mais sutis do que a comida, as escolhas baseadas naquilo de que se gosta, sem entender o significado, a origem, a fonte de inspiração, como é o caso da música, podem levar as pessoas a frequentar a roda dos escarnecedores de que fala o Salmo 1. Então, na roda dos escarnecedores, a gente sabe que o clima é de alegria, as pessoas são atraídas ali, né, justamente por isso. Né? É um clima de alegria, conversas divertidas e irreverentes, piadas picantes, fofocas. E pior, aprende-se a apreciar músicas com mensagem subliminar, geradas por delírio de droga e outras formas piores, formas malignas de inspiração que eu não vou precisar especificar aqui. Agora, eu acho estranho, irmãos, que em algumas festas de comemoração de cristãos se façam escolhas musicais para agradar os descrentes. Só pode ser por isso, porque não faz sentido. São letras assim completamente incompatíveis com os princípios bíblicos. Veja-se também o caso do carnaval, que é um espetáculo de som e coreografia que atrai milhões de pessoas. O nosso carnaval aqui no Brasil atrai gente de todo mundo, né? Agora, eu considero impossível que um cristão conhecedor das Escrituras e temente a Deus, na verdade, você pode até conhecer, mas desconsiderar, né? Não perceba que é uma festa pagã, idólatra, cuja marca mais explícita é a irreverência contra Deus. Lembra-se de Belsazar? Lembra-se que o Império Babilônico foi cancelado a partir de um ato tremendo de irreverência de Belsazar? Pois é. Então o que mais aparece no carnaval ali de uma maneira muito explícita é a irreverência contra Deus, além de promover as obras da carne, descritas pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Então vejam bem, Paulo diz assim aos Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, aqui não estão todas incluídas, hein? Lembre-se, por exemplo, daquelas coisas que são especificadas ali na carta aos Romanos, sobre abominações. Todas elas acontecem no carnaval, não é verdade? Em relação a essas coisas, a respeito das quais eu vos declaro, veja a palavra de Paulo, a respeito dessas coisas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No entanto, encontram-se na mídia evangélica argumentos falaciosos, sofismas, justificando a presença de cristãos no carnaval com base na interpretação equivocada de textos bíblicos que falam sobre nossa liberdade. Mas veja o sentido de liberdade dado por Jesus. Qual é o sentido de liberdade? Jesus diz assim, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 a 36. Ele diz assim: em verdade vos digo,
todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho, ou seja, Jesus, né? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade, portanto, da escravidão do pecado. Veja a palavra de Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a liberdade da qual ele fala é a libertação do pecado. Tá? Então, ele não está falando de liberdade irrestrita. Então, além dessa libertação da escravidão do pecado, de que fala Jesus, o apóstolo Paulo também ressalta a questão da libertação do jugo da lei, conforme ele declara aos Gálatas. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Está em Gálatas 5, de 1 a 6. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma ação corretiva devido à ação objetiva dos judaizantes, que procuravam erroneamente induzir os convertidos a uma escolha errada. Vejam de novo a questão da escolha, a questão da decisão, tá certo? Então eles queriam colocar aqueles novos convertidos debaixo da lei mosaica. Então os cristãos atuais precisam estar alertas, não só para a ação dos judaizantes nos dias atuais, como também para aqueles que distorcem o sentido da liberdade cristã. Lembrando agora das palavras do apóstolo Pedro, que diz assim, na segunda carta, capítulo 2, primeiro verso: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, olha, sofismas, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, um alerta importante daquele evento relatado em Números, capítulo 11, daquela murmuração dos judeus, né, é que os próprios israelitas aderiram à murmuração do populacho, quer dizer, eles foram induzidos, né, pelos descrentes, né, tá certo? Então, os próprios israelitas aderiram à murmuração do populacho da mesma forma que cristãos nominais fazem hoje, assentando-se na roda dos escarnecedores. Tá certo? Com justificativas do tipo, todo mundo faz. Olha que frase, está na boca de todo mundo. Volta e meia a gente ouve essa frase, todo mundo faz, né? Tá certo? Ou então sofismando sobre a liberdade de comer e beber ou observar datas, de que fala o apóstolo Paulo nos capítulos 14 e 15 da carta aos Romanos. Então puxam essa discussão para essa questão de comida. O mesmo apóstolo faz essa restrição na primeira carta aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. E aos Gálatas, Paulo diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mais uma vez, ó, a palavra-chave, escolha, decisão, liberdade, né? Tá certo? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, vou repetir as palavras de Paulo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Todas as coisas naquela primeira declaração de Paulo
todas as coisas me são lícitas, essa expressão todas as coisas aqui não tem sentido absoluto, porém é restrito àquelas coisas mencionadas ou explícitas no contexto, particularmente em relação a alimentos sofisticados a ídolos, tá certo? Então não é uma liberdade restrita, todas as coisas, não. Tem certas coisas que não são lícitas. Por exemplo, é óbvio que assentar-se na roda dos escarnecedores não é lícito aos cristãos, exceto para evangelizá-los, como a gente sabe que alguns missionários fazem, né? Entram naquele ambiente terrível ali, mas com o objetivo específico de libertar as pessoas, ajudá-las, né, a se libertar, fazer como fez o filho pródigo, né? Então, o que agrada a Deus é que nós sejamos capazes de abrir mão de nossos direitos para honrar o seu nome e beneficiar o próximo, seguindo o exemplo de Jesus, conforme Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu gostaria agora de encerrar essa meditação com um exemplo de Davi, que recusou algo de que ele gostaria muito para honrar a Deus e os seus leais heróis, conforme registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 23, de 14 a 17, que diz assim: Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus, os inimigos, né, em Belém, era uma guerra, tá? Estava em guerra. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, 3 heróis dele ouviram essa frase. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Agora, veja a atitude de Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o perigo de sua vida? Então veja, ele teve respeito pela vida daqueles homens que se arriscaram para buscar aquela água. Veja que sensibilidade. Não é por acaso que Paulo se refere a Davi como homem segundo o coração de Deus, né? Muito bem. De maneira que ele não quis beber. A conclusão dessa meditação, em resumo, é a seguinte: gostar de algo ou de fazer alguma coisa não pode ser o critério único ou prioritário para as atitudes ou para as decisões do homem bem-aventurado de que fala o Salmo 1. E segundo, o cristão vive para a glória de Deus e o bem do próximo, submetendo suas escolhas, suas decisões ao escrutínio do grande mandamento, que nos livra do caminho largo e nos leva pelo caminho estreito, produzindo o fruto do Espírito e abençoando o próximo. Então, nesse momento, eu gostaria, para fechar aqui a nossa meditação, gostaria de fazer um convite, na verdade, um desafio bem prático aos irmãos. No próximo domingo, nós celebraremos a Santa Ceia. É a ocasião oportuna para estarmos em jejum ao participar da ceia do Senhor. Vamos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.